Hello, good morning. How are you guys? Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, tá bom? Primeiro, porque a gente vai fazer a correção da nossa atividade avaliativa. E logo em seguida, a gente vai ter uma atividade bem diferenciada, bem especial, porque eu percebi um pouco de dificuldade corrigindo as avaliações, não é? De vocês para fazerem textos. E eu sei que pode ser um pouco difícil fazer um texto em inglês. Então, por isso, eu peguei um tema que está assim bem na época para a gente ver uma estratégia de formular um texto em inglês e quando vocês perceberem, vocês vão fazer um texto já completo, todo em inglês. Olha que legal. Então vamos lá, vamos fazer primeiro a correção da nossa atividade avaliativa e daqui a pouquinho eu mostro para vocês a nossa atividade de hoje. Bom, gente, essa daqui é a nossa atividade avaliativa, não é? E aqui na primeira questão, tem dizendo assim: leia a conversa abaixo e reescreva ao lado, colocando as frases na ordem correta do diálogo, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, a ordem. Começa por aqui, ó. Hi, Lorena. Alguém aí pegou a referência? Tum, 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 tum. Hi, Lorena. Hey, Javier. What are you eating? Depois vem pra cá. It's shakshuka, an Arabic food. Number 4. It looks delicious. What's it like? Have you ever eaten eggs into tomato sauce? No, I haven't. You should try it. I think you'll like it. E por último, yes, I think I will. Ok? Na segunda questão, também muito simples, a gente fez exercícios muito parecidos com esse no livro, nas atividades que a gente fez. Complete com since ou for. Só para relembrar. Os dois falam sobre marcações de tempo, tá bom? Since, ele vai se referir a um começo de um período, por exemplo, desde semana passada. E for vai se referir à quantidade de tempo que durou algo. Por exemplo, quanto tempo você esteve em Paris? For 4 days. Por 4 dias, tá bom? Então, olhem só aí, confiram as respostas. Lembrem-se se vocês colocaram iguaizinhos. A terceira questão é como era para a gente fazer o texto. Eu vou falar quando eu estiver explicando a nossa atividade, tá bom? Daqui a pouquinho. Já a quinta questão, a gente deveria criar perguntas utilizando as palavras entre parênteses. Study algebra, utilizando o present perfect e colocando os verbos na sua forma no past participle. Porque se a gente vai utilizar o present perfect, a gente vai precisar de duas coisas. O verbo auxiliar, que é o have, não é? E também o verbo principal sendo conjugado no past participle, né? A gente viu que tem duas diferenças. Uma com os verbos regulares, que vão receber o ed no final, igual com o simple past. E outros são os verbos irregulares, que vão ter uma forma própria aqui no past participle. Para esses verbos irregulares, a gente pode pesquisar, enquanto a gente vai aprendendo eles, decorando, não é? Vendo como é utilizado cada um deles, tá bom? Então aqui, ó, have you ever studied algebra? Yes, I have.
Have you ever stayed alone at home? Yes, I have. As respostas vocês dariam de acordo com vocês mesmos, né? São respostas pessoais, tá bom? Você já esteve sozinho em casa? Have you ever visited another country? Você já visitou outro país? Yes, I have. E assim, vocês fariam cada uma das perguntas utilizando have you ever, ok? Quando a gente começa uma pergunta com have you ever, a gente está utilizando essa pergunta no present perfect e a gente está fazendo uma pergunta sobre uma experiência. Você já fez isso? Você já comeu aquilo? Você já foi em tal lugar? Tá bom? Have you ever? E assim sucessivamente. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Bom, gente, como eu já disse, eu senti um pouco de dificuldade de vocês na hora de construir um texto. Algumas pessoas tiveram dificuldade em desenvolver o texto. Algumas pessoas escreveram apenas 2 linhas ali bem sucintas, bem pequenas, bem resumidas. E algumas pessoas simplesmente não conseguiram começar um texto. Então, a dica que eu dou com essa atividade aqui é a seguinte: um roteiro para a construção do texto, tá bom? Eu criei 5 perguntas, onde nós vamos fazer uma pesquisa para compreender essas 5 perguntas e respondê-las. A gente vai responder essas perguntas no nosso caderno da forma mais completa possível, tá bom? Nada de responder com uma palavra ou 2 palavras, nada disso. Vocês vão responder da forma mais completa possível, tá bom? E depois a gente vai juntar essas informações e criar o nosso texto. A gente está roteirizando, ou seja, a gente está criando um roteiro, a gente está criando uma ordem de informações para a gente fazer o nosso texto, tá bom? Então, olha só aqui as instruções. No seu caderno, responda as questões abaixo em inglês, pesquise as respostas na internet e busque responder do seu jeito como conseguir respostas completas, com informações completas. Depois, reescreva as respostas, juntando todas em um único texto. Então, nós temos aí 5 perguntas sobre o Halloween. Vocês vão pesquisar, ó. What is the Halloween? O que é o Halloween? Which expression the name Halloween came from? De qual expressão o nome Halloween veio? Tá bom? When is it celebrated? Quando ele é celebrado? How is the Halloween in the USA? Aqui é in, tá bom? Deixa eu corrigir. Vou enviar corrigido para vocês. Como o Halloween é celebrado, como ele é nos Estados Unidos? What people used to do in it? O que as pessoas costumam fazer no Halloween? E por fim, what's your opinion about the Halloween? Qual é a sua opinião sobre o Halloween? Então, primeiramente no caderno, vocês vão responder cada uma dessas perguntas em inglês, tá bom? Mas, professor, eu não sei falar inglês. Gente, eu compreendo o nível de cada um, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, responder do seu jeito, como conseguir, ok? Não se preocupem, porque eu não quero um texto perfeito. A gente está em fase de treinamento, a gente está em fase de errar, de corrigir, de tentar de novo. Então respondam do jeito de vocês, como vocês conseguirem. Se não conseguirem o texto todo em inglês, copia aquela palavra em português, não tem problema. Depois a gente pesquisa ela em inglês, tá bom? Ok? Depois de responder cada uma dessas perguntas, aí a gente vai recopiar elas mais uma vez numa folha separada, juntando todas essas perguntas, todas essas respostas, aliás, para formar um único texto. Aí vocês leiam, releiam, revisam o texto
Vejam se está um texto coerente, juntando todas as respostas, e a gente vai fazer isso em 2 etapas, tá bom? Começa essa semana, vocês me mostram todas as perguntas respondidas, tá bom? Aí, se a gente precisa fazer alguma correção, a gente ainda vai ter a próxima semana para responder também, tá bom? Finalizado o texto de vocês, vocês vão me entregar daqui a 2 semanas, ok? Mas a gente tem essa semana aí para responder juntos. Qualquer dúvida é só falar comigo no privado que eu ajudo vocês, tá bom? Então vamos lá, o passo a passo. Primeiro, no caderno, você vai responder essas perguntas separadamente. Pesquisem e respondam cada uma delas separadamente. Depois que terminarem de responder, vocês vão juntar as respostas em um único texto, tá bom? Falando sobre o Halloween. Aí depois disso, na próxima semana, a gente vai fazer as correções devidas nesse texto que vocês fizeram, para que ele fique realmente um texto em inglês todo bonitinho, perfeitinho, do jeito que vocês gostam, tá bom? Então é isso. Bye bye. See you and I miss you. Saudade de vocês. Tchau, tchau.